Olá pessoal, tudo beleza? Tudo jóia? Vamos para a nossa aula de História. Na nossa última aula, eu falei sobre o Império Bizantino, sobre uma cidade muito famosa chamada Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente, também conhecido como o Império Bizantino, que durou 1000 anos pelo menos. Agora eu vou falar com vocês sobre outro império, que nasceu mais ou menos perto de Constantinopla. Nasceu, já vou mostrar, numa península, numa região que hoje infelizmente, é palco de muitos conflitos, por conta de fanatismo religioso. Nós vamos falar um pouco de religião. Não importa qual é a minha religião, não importa qual é a sua religião. O que importa é que eu, seguindo a minha religião, não ofenda o outro que é de outra religião. E aceite que existem muitas igrejas, religiões. E eu digo para você com toda certeza, todas elas ensinam o bem e não o mal. Então, quando a gente fala de religião, a primeira coisa que tem que me vir na cabeça, eu devo respeitar o outro, mesmo que ele não seja da minha igreja ou religião. Império Árabe, a partir do século VII, surgiu na Península Arábica, nas regiões de Meca e Medina, que são cidades. Surgiu um movimento que repercutiu na origem do islamismo. Islamismo é uma religião. É a religião que mais cresce no mundo. A religião que mais tem fiéis no mundo é o cristianismo. Depois é o islamismo. Nesse contexto histórico, podemos observar o desenvolvimento de um novo império, o Império Árabe. Aqui eu coloquei para vocês, islamismo é uma religião, também pode ser chamada de Islã. Monoteísta. Quando você fala de monoteísta, monoteísmo, mono é um, teísta é Deus. Então, uma religião monoteísta, como o cristianismo, como o judaísmo e como essa religião, islamismo, monoteísmo acredita num único Deus. Muito bem, o maior profeta desta religião se chama Maomé. Tudo bem, então vamos lá. Esse aqui é um lugar no deserto, né? Porque essa religião tem tudo a ver com o deserto da Arábia. Quando eu falo Arábia, aqui está a Arábia. É uma península. O que é uma península? Península é uma porção de terras que é quase totalmente cercada por água. Olha só. Quase totalmente cercada. Aqui não é cercada. Mas está ligada ao continente por um de seus lados. Então, quando você tem um território que é banhado por quase todos os lados, menos um, o qual se liga ao continente, isso é uma península. Se eu cortasse esse território aqui, por exemplo, e ele passasse então a ser banhado por todo esse mar aqui, seria uma ilha. Uma península é quase uma ilha. Muito bem. Aqui em Meca nasceu a pessoa mais importante dessa nossa história. Na Península Arábica viviam povos do mesmo grupo étnico e linguístico dos babilônios, fenícios e hebreus, os árabes. Os árabes, os hebreus, os babilônios pertenciam ao mesmo grupo étnico, a uma mesma raça. Em sua parte desértica viviam os beduínos, grupos nômades que praticavam o comércio em caravanas. Beduínos são comerciantes que atravessavam o deserto em camelos, vendendo as suas mercadorias. Aqui, os beduínos se organizavam em tribos e desenvolviam uma pecuária com a criação de camelos, cavalos, ovelhas e cabritos. Nos oásis, cultivavam alguns alimentos e uma fruta típica das regiões desérticas, as tâmaras. Olha só, no meio de um deserto, quando você encontra uma região que tem água e um pouco de verde, isso é um oásis.
na porção litorânea. Litorânea é a costa, a parte do continente ou do território que é banhado pelo mar ou pelo oceano. Então, na porção litorânea, próxima ao Mar Vermelho, Moisés atravessou o Mar Vermelho, né? Vocês sabem dessa história. O Mar Vermelho, então aqui nesse litoral, surgiram importantes cidades como Meca e Medina. Esses centros urbanos, cidades, recebiam caravanas comerciais dos beduínos, que traziam artigos de luxo e especiarias vindas do sul da Arábia e da região do Golfo Pérsico. Então, só para você lembrar, aqui está o Império Bizantino, aqui está Constantinopla. Só que agora nós não estamos falando do Império Bizantino, estamos falando do Império Árabe, que vai começar aqui na Península da Arábia. Começa no século VII, um pouco depois desse império. Então, vocês vão ver que o material que eu trago para vocês agora fala de um grande responsável por toda essa mudança que vai acontecer nesse território. Aqui está. Conta a tradição islâmica, a tradição do Islã, desta religião, né, de que estamos falando, que Maomé, certo dia, teve a visão do anjo Gabriel, que lhe anunciou as bases de uma nova religião monoteísta. Maomé tornou-se, a partir de então, o profeta de Alá. Alá é o nome do Deus do islamismo. Se você pega na Bíblia, a nossa Bíblia cristã, Iavé é o nome do Deus dos cristãos. Iavé, Javé ou Jeová é o nome do Deus dos cristãos. O nome do Deus do Islã, dos muçulmanos. Quem é muçulmano professa a fé no Islã, reza o islamismo. O profeta de Alá, esse é o maior profeta. Visitação do anjo Gabriel. Olha que interessante. O anjo Gabriel apareceu para Maria e disse para ela: você vai conceber e dar à luz a um filho que será filho de Deus e vai salvar todo o Israel. O anjo Gabriel, que anunciou a Maria que ela conceberia e daria à luz a Jesus, é o mesmo anjo que aparece para esse profeta, de acordo com essa tradição. Então preste atenção, faça atividade que tem tudo a ver com esse cara. Tudo bem? Um abraço, nos vemos na próxima aula.